Boa noite, doutora. Boa noite, como Tudo vai? bem? Tudo Tudo jóia? bem, obrigada, tudo bem. Seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la conosco, viu? Muito obrigada, é um prazer estar convosco também. Prazer enorme. A gente está muito entusiasmado para conhecer um pouco mais do tributário dessa ordem de Portugal, que para a gente é um pouco diversa. Mas é uma matéria pela qual o professor tem interesse ou não é propriamente a sua área? O meu mestrado é em constitucional, Muito bem. mas eu acho muito interessante, sem dúvida. A senhora só atua nessa área como juíza? Só atuo em direito tributário. Aqui, portanto, há duas jurisdições, a jurisdição comum dos tribunais cíveis, penais, de família, menores, etc., e a jurisdição administrativa e fiscal. E eu faço parte dessa jurisdição e a minha vaga é uma vaga exclusivamente de direito tributário e, portanto, Ah, eu interessante. faço tributário de momento. Veremos a partir de setembro, porque agora há movimento e veremos se continuo a fazer tributário, se passo para o administrativo, porque eu gosto muito de ambas as áreas. E como é que é o juiz em Portugal? É concurso público também? Como é que funciona? Sim, é assim, nós não somos funcionários públicos, somos titulares de um órgão de soberania, portanto, do Poder Judicial, mas funciona do seguinte modo: há um concurso para concorrer ao Centro de Estudos Judiciários, em que se faz primeiramente provas escritas, depois quem passa nas provas escritas faz também provas orais, e depois quem passa nas provas orais faz uns testes psicotécnicos e, portanto, é um concurso muito. É praticamente um concurso igual ao nosso, que a única fase que a gente tem a mais aqui na magistratura é a que a gente chama de sentença. Tem uma prova que você realmente faz, elabora uma decisão. Sim, aqui nos testes escritos, para quem já tem experiência profissional, os testes escritos é elaborar uma sentença. No meu Ah, entendi. caso, eu fui por essa via, que é a chamada via profissional, porque já tinha mais de 5 anos de experiência quando concorri, e a prova foi elaborar uma sentença durante 4 horas. Portanto, tínhamos 4 horas para fazer tudo. É assustador. É assim, eu sou servidor público, licenciado hoje, mas afastado, né? Eu estou de licença sem remuneração, por isso que eu estou aqui como coordenador e professor. E eu sou assessor de juiz, então eu sei bem que 4 horas, a depender do processo que se pega, é É muito muito difícil, complicado, é é muito complicado. Há, complicadíssimo, há pessoas que dizem, ai, mas tanto tempo para fazer uma prova. Não, é muito pouco é tempo, muito muito pouco tempo. tempo mesmo. Passa a correr. E depois a própria prova oral também tem uma componente de discussão do currículo para esta via de concurso que é a via profissional. Portanto, há a via académica para os alunos recém-licenciados ou que acabaram de sair da faculdade, que têm provas mesmo teóricas, têm casos práticos, mas não é propriamente elaborar uma sentença. E há essa via profissional, que foi aquela pela qual eu entrei, em que se elabora efetivamente uma sentença. Legal. E quando a senhora conheceu a professora Karen, Olha, foi quando ela esteve aqui a fazer no o mestrado? ela, eu creio que esteve antes de mim, porque ela foi da turma de uma grande amiga minha que está agora no Centro de Estudos Judiciários a fazer uma parte que é a parte teórica do curso, quando se entra para o Centro de Estudos Judiciários, faz-se uma parte teórica e a Joana Sousa Loureiro foi colega da turma da Karen e elas dão-se muito bem e foi através dela que eu conheci a professora Karen. Mesmo no meu ano de mestrado, que eu concluí a parte letiva, embora não tenha entregado a tese por conta de uns problemas de saúde que acabei por ter, mas na parte letiva eu tinha imensos colegas do Brasil, imensos, aliás, mais do Brasil do que de Portugal. Eu vi que a senhora marcou no Instagram brasileiros, não foi também? Sim, os professores, porque imagina, É, tinha outros procuradores, advogados. Aliás, há uma colega do meu curso que acabou por ficar a dar aulas aqui, a doutora Natália Moreno, que é fantástica.
smart grids, regulação maravilhosa, sabe imenso. E ela ficou a dar aulas aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E a senhora leciona onde? Ou não leciona aí? Eu não leciono, aliás. Eu devo dizer que eu não percebo como é que é possível ter colegas meus que lecionam sem redução de horário, porque é corrido, muita coisa para se fazer. Muito complicado, é assim, professor. Para ter uma pequena ideia, eu neste momento tenho 600 processos ativos. 600 processos, dos quais 400 estão por preferir decisão. É assim... Está muito complicada a pendência nos tribunais tributários, muito complicada mesmo. E agora esta fase nós tivemos, não sei como é que está aí por causa da pandemia, do Covid, não sei se os prazos também estão suspensos ou não, mas tivemos os prazos suspensos até à data de hoje. E já esta semana a minha secção começou a abrir conclusão de processos, isto é, não sei se a expressão é a mesma aí, abrir conclusão é trazer os processos para o gabinete para despachar. Exatamente, conclusão, isso mesmo. Bom, tem sido a loucura e é muito complicado os juízes lecionarem-se. A maioria dos juízes que lecionam estão no Supremo Tribunal Administrativo, no caso da minha jurisdição, porque efetivamente eu percebo. Só por organizar a minha exposição hoje, eu já perdi algum tempo, não é? E eu imagino pessoas que têm que preparar aulas recorrentemente. É muito complicado mesmo. Mas é muito interessante. Eu, quando estava no Banco de Portugal, eu ia muitas vezes dar aulas de pós-graduação aqui na Faculdade de Direito e era muito interessante. E nessa altura eu tinha tempo e era ótimo. Mas agora... A senhora está em qual cidade aí? Coimbra. Aqui, quando eu estava atuando como analista, assessor do juiz aqui, eu entrei numa vara, a senhora não vai acreditar, tem 10 mil processos para um juiz. Ai, meu Deus. 10 mil. Mas que matérias? Primeira, vara civil. A gente mexe muito com família empresarial, envolve problemas de empresa, envolve divórcio, envolve separação, então guarda, uma alimento. competência genérica aqui, genérica civil, no fundo. Genérica civil, isso. Seria isso. É porque foi a primeira vara da cidade. Então, a alocação de processo lá é muito maior até do que a das outras, porque tem um remanescente, né? Pois. Entendeu? Pois, nós aqui também não temos assessores. Está previsto na lei, mas eles não existem. Na realidade não existe verba para pagar assessores para os juízes, no fundo. É isto que se passa e nós temos, às vezes, mesmo nesta jurisdição tributária dava muito jeito nós termos apoio de pessoas, por exemplo, de contabilidade, que pudessem colaborar connosco quando estamos a analisar um relatório de inspeção, etc. E não temos que ser nós a estudar. Sozinha? Sozinha, completamente sozinha. Nós fixamos factos, nós analisamos tudo. Na primeira instância aqui é assim, só há assessores no Supremo Tribunal. Nem na segunda instância os juízes têm assessores. Tem alguns juízes aqui, está sendo gravado, mas eu não estou generalizando. Isso aqui, deixa eu até cumprimentar meus amigos aqui, professor Jorge, professor Matheus. Boa noite, Joana. Olá, viva, professor Jorge, muito prazer. Prazer é meu. Então, alguns juízes aqui que estão há mais tempo no cargo, eles colocam os processos para o assessor analisar, o assessor relata, o assessor faz a decisão toda e no final eles só assinam. Pois. É verdade. Não estou generalizando, não. Alguns. Sim, mas pronto, claro, eu tive muitos colegas também já do Brasil que me explicaram isso mesmo. Mesmo procuradores, etc., já conversámos muitas vezes sobre esses temas e alguns até ficam surpreendidos mesmo quando eu digo, não, nós fazemos as decisões todas, mas até os factos, vocês fazem tudo. Sim, nós fazemos
tudo, do princípio ao fim. No fundo, estão aqui a questionar relativamente aos cartórios notariais aqui em Portugal, como é que funcionam. Também são atribuídos por concurso público. Há um exame, depois tem que fazer também uma parte de curso e depois se passarem no exame final, depois é sorteado, portanto os mais novos, sei que os notários mais novos é mais ou menos como os juízes mais novos da jurisdição mais comum, menos do que da minha, mas vão sempre parar assim a terras estranhas, às ilhas dos Açores, etc. Nos cartórios também funciona assim, é concurso público, sim. O pessoal já está participando aqui, né? A senhora viu que tem aqui, ó, César, de São Vicente, Cabo Verde, na África? Não vi, está aqui nos participantes, é isso? Aqui, é. Boa noite. Então, assim, a gente, inclusive, tem alguns países que estão assistindo a gente. Sim. A Que Karen bom, também está online. fantástico. A Karen tá aí? Tá, já colocou boa noite mandou para aqui, ela ó. aqui, para Joana. Boa noite. Boa noite, Karen. Eu não estava a ver aqui o bate-papo, agora é que apareceu aqui uma mensagem e eu vi. Ela colocou, eu não podia perder. Espero que consigam aproveitar a comunicação e que seja interessante. Eu também falei com alguns colegas que fazem tributário no Brasil e segundo o que eu percebi, eu não fazia a mais pequena ideia, mas eu percebi que de facto é muito diferente o contencioso tributário no Brasil do português, pelo menos a parte administrativa, no fundo, que há uma componente muitas vezes obrigatória, administrativa, não é? E que a decisão só vincula um dos lados, é isso, segundo o que eu percebi. Eu fiquei surpreendida, aqui não é assim. É diferente, né? É. Aqui tem diferenças, mas pronto, eu depois terei que estudar um bocadinho mais o sistema brasileiro para compreender aquilo que poderei fazer hoje. É de facto expor, assim, dar assim no fundo um overview do contencioso tributário em Portugal e espero que possam tirar algum proveito e estabelecer algum ponto. Claro, com certeza, será ótimo. Possam discutir comigo como é que funciona no vosso sistema e o vosso contencioso tributário. Será um prazer para mim ouvir aquilo que tiverem para dizer a esse aspecto. Tem uma professora nossa que dá aula de tributário que ela já vai entrar aqui e vai comentar. Eu acho que vai ser bastante produtivo. Tá bom. Eu tenho uma apresentação preparada, portanto, assim que quiserem que eu comece, eu partilho aqui a tela. Acho que vai funcionar tudo. Tá. Daqui 3 minutinhos a gente começa. Vou esperar só das 7 horas aqui, 7 horas do Brasil, certeza. né? Sim. Já tá bem tarde sim. aí, né? Aqui às 11 horas. Há pouco comentava aqui em casa. Eu não sei se o meu cérebro ainda vai funcionar muito bem a esta hora, porque isto aqui já é hora quase de eu ir dormir, mas acho que sim, acho que vai funcionar. Boa noite, pessoal aí do lado que tá cumprimentando a gente. Jorge, estão dizendo que a sua coleção de caneca aí atrás é sensacional. Cada vez que eu participo de um churrasco da turma, eu coloco lá. A Natália magistrada. Magistrada. É. Mais um minutinho a gente começa, para não falar que a gente não esperou eles, doutores. Sim, senão... claro que sim, claro que sim.
Sim, em Portugal os procuradores são magistrados do Ministério Público e os juízes magistrados judiciais, a designação é essa. Embora na nossa jurisdição, na minha jurisdição, a jurisdição administrativa e fiscal, o procurador tenha um papel um bocadinho diferente do promotor, por exemplo, do penal, do procurador do penal, existe no processo tributário, existe intervenção do Ministério Público. Existe, aliás, uma norma, no artigo 14º do CPPT, do Código do Procedimento e Processo Tributário, que obriga a que o processo vá sempre ao procurador do Ministério Público antes de ser proferida a decisão final no processo tributário. E o último ato, normalmente, o último ato processual antes de ser proferida a decisão final, chama-se abrir vista ao Ministério Público para que o Ministério Público emita o seu parecer. E o Ministério Público pronuncia-se sobre o mérito, sobre as exceções, pode até levantar novas questões, e nesse caso nós temos que notificar as partes para se pronunciarem, mas há sempre um parecer do Ministério Público nos processos tributários também. Não sei como é que funciona aí, mas aqui há intervenção. Nos tribunais tributários há procurador do Ministério Público e é essa a intervenção maioritária nos processos. Sem intervenção é causa de nulidade, então? Sim, exatamente. Bom, vamos começar então. Boa noite, doutora Joana Cardoso. É uma honra tê-la aqui conosco, né? Atravessando esse oceano que nos separa, mas que eu tenho certeza que essa palestra vai abrilhantar o nosso evento. Eu vou falar rapidamente o currículo da doutora Joana, que é juíza de direito desde 2018 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, área tributária, licenciada em 2009 pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde frequentou também o mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, menção em Direito Administrativo, tendo concluído sua parte letiva, pós-graduada em Regulação Pública e Concorrência e em Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros pela mesma faculdade. Antes de ter ingressado na magistratura, desempenhou funções na autoridade tributária e aduaneira e no Banco de Portugal como jurista. Foi orador em workshops da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e tem publicado artigos sobre temas de direito público. Seja muito bem-vinda, doutora. A palavra está com a senhora. É um prazer estar aqui com todos esta noite. Estou assoberbada com a quantidade de participantes. Fico muito feliz que assim seja e que haja tanto interesse em ouvir falar de matérias de direito tributário, que pelo menos em Portugal muitas vezes é visto como o patinho feio do direito. Os alunos tendem a não gostar muito de direito fiscal e eu fico muito feliz por termos tantos participantes a ouvir falar de direito tributário, ainda por cima direito tributário em Portugal e não brasileiro. Espero poder contar depois com uma discussão convosco e poder ser útil para vós esta palestra, no fundo. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela sem estragar nada, vamos ver se corre tudo bem. Estão a conseguir ver, certo? Sim, certo. Então, só colocar aqui de modo a que eu consiga ver também a apresentação. Muito bem. Bom, então eu trouxe aqui uma breve exposição sobre aquilo que é o contencioso tributário em Portugal e queria falar-vos um bocadinho de uma questão que foi debatida, foi algo debatida na jurisprudência e pela doutrina, que é o tipo de contencioso que representa o contencioso tributário em Portugal. Se estamos perante um contencioso de mera anulação ou um contencioso de plena jurisdição. Antes de mais, queria apenas referir que, como processo tributário,
vou entender aquilo que é o conjunto de atos conformadores e exteriorizadores da vontade dos agentes jurisdicionais tributários, isto é, estamos a falar apenas de processos que ocorrem nos tribunais tributários e não daquilo que seria o processo administrativo ou o procedimento administrativo. Diz-se que em Portugal o processo tributário se apresenta como um contencioso pleno e de legalidade, na medida em que ficam de fora do seu âmbito questões relativas ao mérito e à oportunidade da atuação da administração tributária, quando esta não é exclusivamente vinculada. Este conceito de contencioso de mera anulação ou plena jurisdição pode também estar ligado à concepção que possamos ter do contencioso tributário. Há quem diga que o nosso contencioso tributário atualmente já tem um pendor maioritariamente subjetivista. Este professor, que é o professor Freitas da Rocha, continua a dizer que o contencioso tributário deve continuar a centrar-se numa concepção objetivista, em que o cerne do litígio é a reposição da legalidade dirigida contra um determinado ato e tendente à anulação desse ato. Portanto, continua a ser muito o processo a girar em torno daquilo que é o ato administrativo tributário, e o ato administrativo tributário por excelência é, em Portugal, o ato de liquidação. E, portanto, este professor considera que o processo deve assumir uma função não tanto voltada para as partes e para a relação entre o sujeito passivo, o contribuinte e a autoridade tributária, mas uma função mais transpessoal, que vá para além desses sujeitos, que deve preservar a conformidade legal e dos bens jurídicos reconhecidos pelo ordenamento como valiosos e por isso que estão consagrados, constitucionalmente consagrados, e esta é a posição deste professor, que nos diz também que o juiz, embora se deva preocupar com os interesses tuteláveis dos intervenientes processuais, deve assumir um estatuto de guarda, de proteção de integridade do direito em geral. A jurisprudência atualmente pende um bocadinho para a concepção subjetivista, mas eu acho que é inevitável nós termos uma larga história de um contencioso marcadamente objetivista, e ele continua a estar presente atualmente em várias concepções. E porquê é que se diz que o contencioso é pleno, o contencioso tributário é pleno? Diz que ele é pleno porque respeita às exigências constitucionais de uma tutela jurisdicional efetiva. E esta necessidade de tutela jurisdicional efetiva está consagrada no artigo 268, número 4 da Constituição da República Portuguesa, que nos diz que devem ser assegurados aos administrados, neste caso aos administrados pela administração tributária, meios de reconhecimento de direitos ou interesses legalmente protegidos, meios de impugnação de atos lesivos, meios de imposição da prática de atos devidos, quando eles não forem adotados pela administração, portanto, e meios cautelares adequados, isto é, processos urgentes adequados a conferir uma tutela urgente às partes. No CPPT, de forma a conformar esta exigência constitucional, como estão a ver em Portugal, há imensos meios processuais tributários. É muito difícil às partes, muitas vezes, escolherem, perceberem qual é que é o meio adequado a fazer valer o seu direito. Nós, nos tribunais, na primeira instância, deparamos recorrentemente, eu diria que não há nenhum mês em que não suscite uma nulidade por erro na forma de processo. Mas essa nulidade é sanável e no nosso ordenamento jurídico o juiz tem um poder de ver, de convolar o processo para a forma adequada sempre que é possível, isto é, sempre que não se verifica uma intempestividade, por exemplo, sempre que não se verifica uma manifesta improcedência, isto é, que seja inútil, sempre que não for inútil o juiz tem que convolar, e acontece recorrentemente nós, juízes, convolarmos certo tipo de processos noutro tipo de processo, porque as partes com este manancial
de tipos de processos que estamos aqui a ver, e atenção que eu tirei algumas alíneas que estão mais direcionadas para a parte da execução fiscal e que não queria abordar aqui hoje para não confundir, mas estamos a ver que temos impugnação de liquidação de tributos, que é o meio processual mais usado por excelência, da fixação da matéria tributável, se não der origem a nenhuma liquidação, impugnação de indeferimento total ou parcial de reclamações graciosas de atos tributários, impugnação de atos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade do ato de liquidação. Temos mais variado tipo de impugnações e depois temos ainda ações para reconhecimento de um direito ou interesse em matéria tributária, providências cautelares de natureza judicial. Além disso, ainda temos ação administrativa de condenação à prática de ato legalmente devido, que é usado quando não está em causa um ato de liquidação, quando não podemos usar a impugnação. Portanto, usamos a ação administrativa de condenação à prática de ato devido ou de anulação sempre que estejam em causa atos ou questões tributárias que não comportem a apreciação da legalidade do ato de liquidação. Eu depois mais à frente vou falar um bocadinho melhor destes meios. Existem também determinados princípios que informam o processo e que são muito importantes do ponto de vista do reconhecimento de um contencioso pleno, sendo que eu pus aqui aqueles que considero mais relevantes, que são o princípio da oficialidade e o princípio do inquisitório. Eu não sei como é que funciona no Brasil, mas aqui o juiz é quem dirige os termos do processo. Não são propriamente as partes, e o juiz tem o poder de ordenar as diligências necessárias à descoberta da verdade. Este artigo 99, que é da Lei Geral Tributária, é um artigo muito importante, na medida em que, se as partes não tiverem apresentado algum documento que o juiz considere essencial, o juiz pode oficiar uma autoridade, uma repartição pública e requerer as informações que entende necessárias no processo. Como vemos aqui, é aos juízes dos tribunais tributários que incumbe a direção e julgamento dos processos da sua jurisdição. Abordando então agora aqui estes principais meios, sendo que a impugnação judicial é o meio que as pessoas mais frequentemente lançam mão nos tribunais tributários, é importante ponderar se estamos aqui ainda perante um processo meramente anulatório ou se já se procede a uma plena regulação da relação jurídica. Bom, eu diria que continua a ser um processo de cariz marcadamente anulatório, mas já temos algumas marcas daquilo que é uma plena regulação da relação jurídica, de um contencioso pleno. E vejamos porquê. O objeto deste processo de impugnação continua a ser o ato tributário de fixação da matéria coletável, o ato tributário de liquidação, sobretudo, é o ato tributário o objeto por excelência do processo, não é a relação jurídica subjetiva o objeto do processo. Todavia, além da possibilidade de pedir a anulação do ato impugnado, as partes já têm a faculdade de formular alguns pedidos que levam este processo para além daquilo que é a mera anulação do ato, designadamente o pedido de condenação no pagamento de juros indenizatórios, a possibilidade de pedir a condenação no pagamento de uma indenização por prestação de garantia indevida, se as partes prestam uma garantia para que o processo esteja suspenso, para que a administração não vá executar a parte por falta de pagamento de determinado imposto, a parte presta uma garantia para suspender esse processo de execução e é possível condenar a administração no pagamento de indenização por prestação de garantia indevida.
Também é possível anular parcialmente o ato tributário. Suponhamos que a administração tributária procedeu a correções à matéria coletável em sede de IRC, por exemplo, Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, porque desconsiderou determinados gastos, e o juiz apercebe-se que parte daqueles gastos não deveriam ter sido desconsiderados. Pois então, o que vamos fazer é anular apenas parcialmente o ato tributário. E aí vai-se, portanto, manter, no fundo, na ordem jurídica, aquilo que é o ato que continua válido. Há autores que apontam no sentido desta possibilidade de anulação parcial se traduzir naquilo que é a manifestação da plena jurisdição do contencioso tributário. E a jurisprudência diz o mesmo, já vamos ver de seguida. Todavia, continua a ser impossível acumular pedidos a que corresponda outra forma processual neste processo de impugnação. Por exemplo, o pedido de condenação ao reconhecimento de uma isenção de imposto, uma isenção subjetiva, por exemplo, porque há uma deficiência e a pessoa tem direito a ter uma isenção no imposto sobre o rendimento de pessoas singulares. Essa pessoa não pode pedir a condenação, que a administração reconhecer que ela beneficia dessa isenção e ao mesmo tempo pedir a anulação de uma liquidação que não tenha considerado essa isenção. Não pode acontecer. O artigo 104 do CPPT diz-nos que está proibida a acumulação de pedidos a que corresponde de uma forma processual diferente e este pedido de condenação ao conhecimento de uma isenção é feito através da ação administrativa e a anulação de liquidação através da impugnação. E, portanto, não pode haver acumulação destes dois pedidos. E, por outro lado, é impossível, ao contrário daquilo que acontece no contencioso administrativo, é impossível determinar quais os procedimentos a seguir pela administração na reconstituição da legalidade. O juiz anula o ato e não pode dizer a seguir a administração deve admitir deve emitir um ato com determinadas características. A liquidação deve obedecer a determinadas características. Perdão. Conforme eu dizia, a jurisprudência refere que esta possibilidade de anular apenas parcialmente o ato de liquidação, por se tratar de um ato divisível, reforçar a natureza de plena jurisdição do processo tributário e da sentença de anulação apenas parcial de um ato. É porque faz sentido que assim seja, não faria sentido estar a anular o ato na totalidade e depois a administração emitir um novo ato se há partes desse ato que se podem manter na ordem jurídica, pois então deve ser conferido ao tribunal o poder de manter parcialmente o ato na ordem jurídica. Portanto, aquilo que eu dizia é que é um processo de cariz marcadamente anulatório, com alguns laivos de plena regulação da relação jurídica subjacente. Depois temos a ação administrativa. E a ação administrativa é aquele tipo de processo em que já há uma plena regulação da relação jurídica. No caso destes processos do CPPT, o Código de Procedimento e Processo Tributário, em Portugal, remete para a legislação sobre o contencioso administrativo. E portanto, eu explicito aqui quando é que é utilizada esta ação administrativa e ela é utilizada para a impugnação ou condenação à prática de ato administrativo legalmente devido quando estejam em causa atos administrativos relativos a questões tributárias que não comportem a apreciação da legalidade do ato de liquidação e para a impugnação ou condenação à emissão de normas administrativas em matéria fiscal. É então regulada pelo CPPA. E sempre que a emissão do ato envolver a formulação de valorações próprias do exercício da função administrativa e a apreciação do caso concreto não permitir que se identifique, que o juiz identifique apenas uma solução como legalmente possível, pois então o tribunal não pode determinar o conteúdo do ato a praticar. Mas deve fazer o quê? Deve explicitar as vinculações a observar pela administração na emissão do ato devido. E isto não acontece na impugnação judicial. Eu trouxe-vos aqui um exemplo prático de um processo meu
em que tivemos um pedido por parte era uma empresa municipal que pedia a anulação de um despacho que interferiu umas reclamações apresentadas contra uma decisão de recusa de lançamento na conta corrente da reclamante um crédito de IVA, com fundamento em intempestividade do exercício do direito à dedução. E, portanto, neste caso, era ação administrativa ao meio próprio e não a impugnação. Não foi propriamente apreciada uma liquidação, simplesmente a administração disse, não, nós não vamos apreciar, não vamos admitir esses créditos que os senhores querem deduzir, porque já não estão em tempo para fazer esse pedido de dedução. Mas ao mesmo tempo a empresa pedia o reconhecimento desses créditos de IVA. A empresa dizia ao tribunal, eu quero que o tribunal diga que eu tenho direito a estes créditos que eu estou aqui a invocar. E efetivamente eu considerei que o despacho do Sr. Diretor dos Serviços de Segurança padecia de ilegalidade, porque a autora ainda estava em prazo para exercer o direito à dedução de imposto, naquele caso. Mas nem por isso eu pude condenar a administração a reconhecer esses créditos de IVA. Mas como estávamos neste meio que é a ação administrativa, em que há uma plena regulação da relação jurídica, acabei por explicitar que, embora não pudesse proceder a esse reconhecimento do direito aos créditos de IVA, por haver necessidade de realizar operações materiais próprias do exercício da função administrativa ou tributária, condenei a autoridade tributária a admitir as declarações periódicas de IVA de substituição que a empresa tinha apresentado e a apreciar a admissibilidade das deduções que então tinha inscrito. No fundo, o tribunal não tem sequer meios para depois estar a proceder a contas para apurar o valor do crédito, porque era necessário ver então o valor das deduções, ver se efetivamente a parte poderia deduzir tendo em conta os rendimentos que lhe tinham sido atribuídos, que foram subvenções, que é uma questão muito complexa em sede de IVA, e depois então é que poderia efetivamente conhecer-se esses créditos como sendo créditos de IVA dedutíveis. Temos também a ação para o reconhecimento de um direito. E este meio é residual, muito residual, pelo próprio cariz da lei que o regula. Portanto, o artigo 145 do CPPT, que é o artigo onde está prevista esta ação para o reconhecimento de um direito, diz que estas ações apenas podem ser propostas quando este meio processual for o mais adequado para assegurar uma tutela plena, eficaz e efetiva do direito ou interesse legalmente protegido. Remete para os termos do processo de impugnação. Diz a jurisprudência que este meio processual tem um caráter complementar relativamente aos demais, precisamente porque só podem ser propostos se for este meio mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efetiva do direito ao interesse legalmente protegido. E a grande diferença face ao processo de impugnação judicial é que não carece de um ato prévio e vincula a administração no futuro. Pode revestir um caráter condenatório além de declarativo, na medida em que, por exemplo, se pode pedir à administração a reconhecer o direito a determinado valor e a pagar esse valor, exatamente. Pode ter um caráter condenatório. Portanto, a jurisprudência mais recente tem afirmado que é necessário que o efeito jurídico pretendido não possa ser obtido por meio de outra ação. Se tivermos um ato que possa ser impugnado através da impugnação judicial, não podemos recorrer, por regra, à ação para o reconhecimento de um direito. Esta ação não é uma segunda oportunidade para o contribuinte fazer valer os seus direitos quando tiver esgotado os prazos previstos para acionar outro meio. Esta ação só entra se esse outro meio não for o mais adequado para assegurar uma tutela plena, eficaz e efetiva do interesse ou direito legalmente protegido. Este acórdão, para mim, embora seja um acórdão que depois na fundamentação de direito ele acaba por não ser muito extenso, ele
contém aqui uma ideia que reforça esta ideia de plenitude do contencioso tributário, que é muito importante, que é a possibilidade de cumular um pedido de anulação, de declaração de nulidade, neste caso, num despacho do órgão de execução fiscal, com um pedido de reconhecimento de um direito, dizendo que aquele pedido de anulação seria, ou pedido anulatório, seria um pedido meramente complementar do pedido de reconhecimento de direito. E eu tenho aqui um processo em que usei esta jurisprudência. Um determinado contribuinte intentou uma impugnação contra um ato que declarou improcedente o pedido de revisão tributária relativa a liquidações de IUC. IUC aqui é o Imposto Único de Circulação, que é pago todos os anos recorrentemente por causa da circulação dos veículos. É um imposto anual pago pelo proprietário do veículo no mês em que ele é matriculado. E este contribuinte não era a primeira vez que vinha para o tribunal com estas questões, aliás, tínhamos já feito um reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia, porque considerávamos que a atuação da autoridade tributária estava a violar princípios europeus e estava efetivamente, princípios contidos nos tratados, designadamente o princípio da livre circulação de bens. E esta pessoa pedia que esse ato, a pessoa disse que o ato declarou improcedente, mas no fundo o que fez foi indeferir o pedido de revisão tributária, que esse ato de indeferimento do pedido de revisão tributária fosse declarado nulo, mas pedia também, e além de que a administração fosse condenada a restituir o montante de juros e de imposto pago em excesso, pedia que a administração reconhecesse o seu direito a que aquele veículo fosse tributado em conformidade com o direito comunitário ou europeu, portanto. E a pessoa vinha com uma impugnação. E como eu tinha já referido, numa impugnação judicial não é possível fazer este pedido de reconhecimento de direito. Portanto, tínhamos aqui um problema. Este processo de que a parte lançou mão não era idóneo a resolver este problema. E não é possível acumular na impugnação judicial pedidos de outros meios processuais, sendo que para este pedido seria correta a forma processual da ação para o reconhecimento de direito. Bom, não há dúvida que aquele ato preferido em processo de revisão oficiosa, o ato de indeferimento, não há dúvida que o meio certo para o atacar era a impugnação judicial. A jurisprudência do STA é unânime. Sempre que, em sede de reclamação, recurso hierárquico, revisão oficiosa, seja o que for, se aprecie a legalidade de um ato de liquidação no procedimento administrativo, pois então chega-se ao processo e o processo idóneo a apreciar a pretensão do contribuinte é a impugnação judicial. Consideramos que, neste caso, e considerando que a jurisprudência defende que é possível o uso da ação para o reconhecimento de um direito, quando, apesar de existir um ato da administração tributária impugnável, o interessado pretender uma decisão judicial que vincula a administração tributária, não só relativamente a esse determinado ato já praticado, mas também no futuro, relativamente a situações idênticas que se venham a gerar entre o interessado e a administração tributária, e pensem-se nestes casos em que o imposto é pago todos os anos, pensem-se nos casos em que o imposto é pago por retenção na fonte, por exemplo, todos os meses é feita uma retenção na fonte. É certo que a parte pode impugnar esse ato, é possível impugnar autonomamente as retenções na fonte, mas, e para o futuro, a administração vai continuar a liquidar imposto, a administração vai continuar a exigir que seja retido o imposto àquele contribuinte. E então, nestes casos, considera-se que a ação para o reconhecimento de direito é o meio que confere uma plena tutela dos direitos do contribuinte.
embora o artigo 104 do CPPT apenas permita a acumulação de pedidos aos quais corresponde a mesma forma processual, peço desculpa pela gralha, nós entendemos que neste caso devíamos convolar o processo de impugnação judicial em ação para o reconhecimento de um direito. Porque, interpretado o artigo 104 do CPPT de acordo com a Constituição e com a jurisprudência, considerou-se ser admissível a acumulação do pedido impugnatório ou anulatório com o pedido de reconhecimento do direito. Já que aquele pedido de anulação daquela decisão da revisão, do pedido de revisão tributária, que é um procedimento administrativo, seria uma consequência do reconhecimento do direito do particular. A partir do momento em que se reconhecesse que o particular tinha o direito a que aquele veículo fosse tributado numa determinada categoria, pois então, naturalmente, que não se poderia manter na ordem jurídica aquele ato que ia contra isso, a decisão da administração tributária que ia contra essa ideia, contra esse julgamento do tribunal. Então, o que dizer sobre o contencioso tributário? Eu concluo aqui que é um contencioso com características de plena jurisdição, mas essa plena jurisdição acaba por ser mitigada. Mitigada por quê? Pela impossibilidade de determinar atos a praticar pela administração, na maioria dos casos, nos processos impugnatórios não é possível determinar os atos a praticar pela administração. Estamos perante um contencioso muito específico, os juízes não são liquidadores e a verdade é que, embora estas características de plena jurisdição sejam mitigadas, eu acho que é cumprida a imposição constitucional e não podemos pedir a juízes, de repente, que sejam os tribunais a liquidar impostos, porque isso seria incomportável para o sistema. O que eu acho que seria passível de ser revisto seria a impossibilidade de acumular pedidos, designadamente naqueles casos que eu referi, no caso da ação por reconhecimento de direito, com a ação, com o pedido próprio de impugnação, acho que seria de admitir a acumulação de pedidos e era bom que o legislador tornasse isso claro. Acho que em certos casos deveria ser possível também acumular pedidos típicos de ação administrativa com pedidos de impugnação, aquele caso que eu também abordei designadamente, pedir que a administração fosse condenada a reconhecer uma isenção e poder acumular logo com um pedido impugnatório da liquidação. Ou, por exemplo, nós temos no tribunal imensos casos. Houve uma altura em que a administração decidiu começar a inscrever na matriz predial como prédio sujeito a imposto municipal sobre imóveis os parques eólicos, aqueles parques de produção de energia eólica. De repente a administração tributária começou a inscrever como prédios e a liquidar IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, sobre esses prédios. E nós temos uma panóplia de ações destinadas ao mesmo. Temos ações administrativas para anular a inscrição na matriz e depois temos uma série de impugnações, de liquidações por ali fora. Era bom que no fundo, que se pudesse acumular este pedido de anulação de inscrição do prédio na matriz com o pedido de impugnação dessas liquidações que resultam precisamente dessa inscrição. E, portanto, acho que seria uma boa forma de conferir ainda uma maior tutela ao particular. E, bom, terminei e esta exposição, espero agora poder, deixem-me ver se consigo exibir aqui o vídeo, está. Espero ter sido clara nesta exposição e gostava muito de ouvir questões e a vossa opinião sobre algumas destas matérias. Doutora, eu queria primeiramente parabenizá-la
pela didática. Obviamente, eu acho que a senhora conseguiu explicar de uma forma bem simples, o que para a gente é um pouco diverso, né? Um pouco diferente do que a gente tem, mas um tema extremamente interessante. Eu queria fazer uma pergunta, mas assim, trazendo ela um pouco para a pandemia. A sua atuação lá mudou um pouco depois que a gente entrou em pandemia? Houve algumas novas regras, novas normas que surgiram em relação à pandemia? Ou permanece da forma como era antes? É assim, houve novas normas, houve suspensão dos prazos nos tribunais e, além disso, em termos de impostos, houve prorrogação de prazos para pagar impostos, houve suspensão de execuções, portanto, essas execuções continuam suspensas, designadamente no que se refere à execução da casa de morada de família. A autoridade tributária pode penhorar a casa de morada de família, portanto, essas execuções já têm um regime um bocadinho diferente, mas estão totalmente suspensas neste momento. Quanto aos processos urgentes, sempre continuaram a tramitar normalmente, mas a pandemia afetou imenso os tribunais em todo o país, na medida em que todas as audiências que estavam marcadas, todas as inquisições de produção de prova, tudo o que fosse presencial foi desmarcado. Começaram-se a fazer algumas diligências online, mas vamos ser sérios, nós não estávamos preparados para isto, teve que se criar um sistema, depois percebemos que o sistema não estava a dar para gravar devidamente as audiências e é obrigatória a gravação. Bom, tem sido complicado, mas nos tribunais administrativos e tributários nós temos uma particularidade, que é muita prova é documental. E, portanto, eu diria que 80% dos processos não precisam de inquisições com presença das partes, de advogados, seja do que for. Portanto, eu continuo, é como lhe dizia, eu continuo a ter 400 processos para decidir e, portanto, dá para produzir decisões durante muito tempo sem realizar, sem produzir prova. O que isto traz é uma acumulação do expediente, daqueles despachos de expediente, para, a partir de hoje, que foi quando os prazos voltaram a contar. E vamos ver, há regras novas para a realização de diligências, distanciamento, há tribunais que não estão preparados minimamente, que não têm salas adequadas, vamos ver como é que corre. O meu tribunal aqui em Coimbra tem muito espaço, felizmente, não é um tribunal de raiz, não é um edifício bonito, não é, mas tem muito espaço, temos gabinetes enormes, salas de audiências enormes, então felizmente a partir de agora dá para cumprir todas as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde de distanciamento, mantendo toda a gente segura, que é o mais importante neste momento. Certeza. Professor Matheus, o senhor quer se manifestar? Sim. Boa noite, doutora Joana. Obrigado. Muito boa noite, professor. Muito interessante essa interação que que o nosso encontro de direito ele está propiciando para o meio acadêmico aqui da nossa cidade e, né, já extrapolou as fronteiras também da nossa cidade e a intenção é essa mesmo. Doutora Joana, eu faço uma pergunta aqui, uma curiosidade minha. A doutora mostrou com muita clareza como que funciona o procedimento quanto ao processo tributário contencioso. E a doutora falou que, até anotei, né, que o meio acadêmico tem muita resistência quanto ao estudo do direito tributário. E eu sempre falo para os meus, né, para os alunos, né, quando eu tenho oportunidade de tratar sobre esse tema, que por mais que eles tenham resistência, é algo que vai ser tocado por eles durante toda a vida. Né? O direito tributário é uma realidade hoje, foi uma realidade no século passado e sempre foi, a partir do momento que o Estado ele se forma, né, essa necessidade que o Estado tem de arrecadar recursos para poder prestar serviços públicos. Então, eu tenho aqui duas perguntas. No direito português, quais são os tributos? Porque no Brasil, a gente tem, né, a gente tem 5 modalidades de tributos, 5 espécies tributárias. E o Brasil... Aqui temos 3. 3? Então, eu já ia adiantar, porque o Brasil ele é reconhecido como um país com uma carga tributária não só pesada, no sentido de ser um país que cobra muito por isso, né?
mas e tem uma legislação muito grande quanto ao direito tributário. Nós também. Quais são 3 tributos? Nós qualificamos como tributos os impostos, as taxas e as contribuições financeiras. Nós temos também. É o nosso E além modelo. destas, o que é que têm? Nós temos chama empréstimos compulsórios, que são empréstimos eles são restituíveis, tributos restituíveis, que podem ser cobrados em situações especiais, como, por exemplo, uma situação de calamidade pública, como é o coronavírus agora. Então, a ASICS postou aqui no Brasil, né? É o momento, né, Leandro, professor Leandro, até o procurador da Fazenda hoje na palestra da manhã, ele falou sobre isso, né? É o momento de apertar, né, em razão da crise econômica, ou é o momento de flexibilizar, né? Essa dificuldade. Então, a gente tem esse empréstimo compulsório e a gente tem chama contribuição de melhoria, que vocês não têm aí, para pagar, custear a obra pública. É um tributo também de pouca incidência aqui no Brasil. Pouca incidência. Não temos. Nós temos impostos municipais, como este imposto municipal sobre imóveis, a que eu me referi, e essas receitas desses impostos revertem para o município e, portanto, nesse sentido devem ser usados para financiar as obras do município. Antigamente até se chamava a este IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, chamava-se efetivamente contribuição autárquica, mas passou a ser visto como um imposto. E temos o imposto municipal sobre transmissões onerosas de bens imóveis, também é receita do município. Mas não temos esse tipo de contribuição de melhoria, isso não temos. Isso. São os empréstimos que vocês não têm, né? Os empréstimos compulsórios e as contribuições de melhoria. Os empréstimos compulsórios, não. Nós temos, imagine, nos nossos tribunais, nos tribunais tributários, nós decidimos questões relacionadas, por exemplo, com restituição de auxílios. Porque a matéria de auxílios de Estado, em decorrência também do direito comunitário, muitas vezes, sempre com um empréstimo, por exemplo, bonificado, dado a uma determinada empresa, se esse auxílio for considerado ilegal perante o mercado europeu, se a Comissão disser este auxílio é ilegal, o Estado tem que pedir a restituição desse auxílio, desse benefício que a parte teve, acrescido de juros. E então aí a execução, depois também, se a parte se quiser opor, vem para os nossos tribunais, para os tribunais tributários. É matéria tributária. E também é matéria tributária referente às contribuições para a segurança social. Isso, aqui também a gente tem. Doutor Luciano, só mais uma pergunta aqui também, a título de curiosidade. O direito tributário, o nosso direito tributário brasileiro, ele é reconhecido por ser um ramo do direito público muito forte. Ou seja, ele cobra o cidadão de uma maneira diferente. A dívida tributária ela é cobrada de uma maneira diferente, com extremo rigor. Então, os prazos para pagamento são menores, né? A chamada lei de execução fiscal, ela tem um prazo só de 5 dias para pagar. Se a pessoa não paga, até o imóvel residencial dela pode ser penhorado pela justiça. Então, aí no direito português, há também a execução dessas sentenças em sede de direito tributário, elas são pesadas também? Não propriamente das sentenças, mas a execução de tributos, sim, nós chamamos, a máquina fiscal é devastadora. Funciona bem, né? Mas os prazos não são tão curtos assim. Os prazos para pagar tributos não são tão curtos assim. É dada às partes a possibilidade de fazer pagamento em prestações também. Mas é assim, a cobrança é rápida. Para ter uma pequena ideia, que há uns anos decidiu-se que ia ser a autoridade tributária a passar a cobrar taxas de portagem nas autoestradas. Nós temos concessionado esse serviço, portanto está concessionado a várias entidades privadas, mas se o particular não paga as taxas de portagem
quando é notificado para o efeito pela concessionária, se vai dar origem a um processo de execução fiscal. E, de seguida, quem faz a instauração do processo de contraordenação, por causa da falta de pagamento da taxa de portagem, também é a autoridade tributária aduaneira. E é uma fonte de litigância que nós temos nos nossos tribunais hoje em dia que me causa alguma confusão, na medida em que temos muitas vezes, imagine só, eu já decidi oposições à execução de 5 euros. Taxas de portagem de 5 euros, que a administração instaurou uma execução e vai penhorar não sei o quê, porque a pessoa não pagou 5 euros de taxa de portagem. Depois há apoio judiciário, muitas pessoas sem recursos têm apoio judiciário, isto é, não pagam taxa de justiça, e naturalmente lhes compensa ir tentar a sorte delas para tribunal, e às vezes tem razão, é certo, eu não posso estar a excluir por ser só 5 euros, mas custo, né, para o Estado. Verdadeiras bagatelas jurídicas e que se pôs a administração fiscal a cobrar, precisamente por ter uma máquina já muito bem montada, muito bem montada. Mas a despesa que se tem para movimentar a máquina por causa de 5 euros é um absurdo, né? É absurdo, é verdade. É verdade, é absurdo. Professor Jorge? Obrigado. Desculpa, professor Matheus. Pode terminar, desculpa. Não, obrigado, doutora Joane. A gente quer ver a senhora aqui conhecendo a nossa instituição. É uma honra. Espero que nos possamos encontrar em breve. Professor Jorge. Doutora Joana, primeiro agradecer pela forma como conduziu a explanação e principalmente pela disponibilidade, né? Sabemos que aí já são quase meia-noite. Então... sem problema. Eu agora já acordei, já estou pronta. Já, né? Obrigado por poder compartilhar conosco, então, né? Tirando um tempo dos seus afazeres para poder contribuir com a gente com relação a essas discussões tributárias que, embora elas estejam, né, em campos diferentes, digamos assim, mas, sem dúvida alguma, pelo fato de os dois países serem irmãos, é muito importante para a gente conhecer essa dinâmica, né? Até porque cada vez mais Portugal também é um destino turístico por parte de brasileiros e também, né, tem atraído também a pretensão de residência, trabalho, enfim. Então, é muito importante para nós, acadêmicos, também fazer essa comparação dos direitos, né? E falando sobre essa comparação, eu busquei um temazinho no direito constitucional, que é a linha de trabalho, que tanto eu quanto o professor Leandro, né, trabalhamos aqui na instituição. A Constituição de Portugal foi alterada em 1997 e lá no artigo 103 foi incluído o item número 3, que trata sobre a proibição da retroatividade, né? Sim. Aqui no Brasil a gente tem um princípio que é o princípio da irretroatividade, no caso da matéria tributária. Eu queria só que a senhora pudesse explicar um pouquinho como que funcionou essa inserção da proibição da retroatividade e é uma inserção recente, digamos assim, na Constituição de vocês, né? Sim, ela é uma inserção relativamente recente, no fundo, já posterior ao meu estudo do direito tributário. Mas como o professor Mateus referia, ela acaba por aparecer na decorrência de alguns abusos da máquina fiscal e constatou-se a necessidade de consagrar constitucionalmente, no fundo, a proibição de cobrar impostos que contemplassem situações já passadas. Houve uma série de alterações, também em 89 foi aprovado o primeiro código do IRS e a certa altura nós tínhamos a administração a cobrar, por exemplo, eu recordo-me deste exemplo, que é imposto sobre mais-valias. Mais-valias são cobradas, presumo que aí também, no rendimento das pessoas singulares. Tínhamos pessoas que tinham adquirido bens imóveis antes de entrar em vigor o código do IRS, antes de 89, a vender posteriormente e estava-lhes a ser cobrado esse imposto sobre a mais-valia que tivessem entre o valor da aquisição e o valor da transmissão.
e efetivamente não pode acontecer, não é? E hoje em dia é claro pela Constituição que não pode acontecer, nós não podemos estar a cobrar mais-valias se quando a pessoa adquiriu o imóvel não estava previsto na lei existir aquele imposto. E portanto isto em termos práticos e naquilo que eu me recordo, eu não sei ao certo as discussões constitucionais que houve quando da inserção, mas sei que estiveram razões práticas na ordem dessa discussão e esse artigo, como tantos outros, vai buscar muito à Constituição alemã, que também prevê a proibição da retroatividade da lei fiscal e, portanto, na sequência desse tipo de acontecimentos, justificou-se a inserção constitucional desse princípio de proibição da retroatividade. Muito obrigado, doutora. Professor, doutora, a gente tem aqui uma pergunta aqui no chat, que é o seguinte: queria perguntar para Vossa Excelência quais pessoas ou órgãos possuem isenção tributária parcial ou total em Portugal? Isso não está tudo na mesma legislação e, portanto, há determinado tipo de pessoas coletivas, designadamente instituições religiosas, fundações relativamente a fundações de utilidade pública, que perseguem fins públicos, por exemplo, estão isentas de imposto municipal sobre imóveis, em determinadas circunstâncias, se os imóveis se destinarem à prossecução das suas atividades. As pessoas coletivas religiosas do mesmo modo também estão isentas desse imposto e varia muito de imposto para imposto. Dentro do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas há determinadas isenções só para aquilo que nós chamamos de derrama, que também reverte a favor do município. Assim, há um sem fim de isenções que eu não faço ideia de cor todas quais é que são, honestamente, mas há várias no fundo. E quando eu me referi a reconhecimento de isenções há pouco, há também isenções parciais para pessoas com deficiência, por exemplo, e redução em determinados impostos, designadamente imposto sobre veículos. No imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, isso também está previsto. Não total, mas isenção parcial do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares. Isso tem origem também naquele tratado internacional das pessoas com deficiência, né? Que Sim. Eu acho que... Tá. Doutora, só elogios aqui do lado. Parece que as pessoas adoraram, elogiaram muito sua didática, sua calma em explicar, ficou tudo muito claro. Então, assim, só gratidão, só agradecimento. É uma honra tê-la conosco, engrandeceu ainda mais o nosso evento, uma palestra internacional de uma maneira tão clara, tão bem explicada. Só elogios. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e esteja sempre à vontade. A Uniptan está de portas abertas para a senhora. Eu devolvo a palavra para a senhora para as considerações finais. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui convosco. Sempre que tiverem este tipo de eventos, terei todo o prazer em participar, mesmo se tiverem algum evento em que se abordem temas de direito administrativo e tributário, agradeço que me deem nota, que me enviem pelo WhatsApp, seja como for, porque eu terei todo o prazer em ouvir, tenho imenso interesse em ouvir falar sobre o vosso sistema, sobre o vosso processo tributário. Eu costumo dizer, eu sou uma apaixonada pelo direito administrativo e tributário e terei todo o prazer em escutar aquilo que os professores terão para dizer. Muito obrigada pelo convite. Agradecer também à Karen, que foi no fundo a professora Karen quem estabeleceu aqui esta ponte entre nós. Foi um prazer e até uma próxima. Obrigado. Com certeza. Chamarei a senhora outras vezes. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, bom descanso, que aí já está dando meia-noite. Boa noite, boa continuação. Tchau. Tchau, obrigado. Gente, abraço.